Sabe quando você faz um cadastro no aplicativo e você tem que digitar login, senha e tem que digitar a senha novamente embaixo para confirmação? E aí quando você digita a senha, ele emite uma mensagem de erro dizendo que você tem que colocar pelo menos um número. Aí você coloca o número, aí ele emite uma nova mensagem dizendo que você tem que colocar um caractere especial. Aí você coloca o caractere especial, aí ele emite novamente uma outra mensagem dizendo que a sua senha tem que ter no mínimo 8 caracteres. Pois é isso que a gente vai desenvolver hoje, um programa que faz essa checagem de caracteres digitados numa senha. Antes de continuar, eu queria te pedir para já deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai indicar para outros alunos. Ok, vamos então para a leitura do código. Olha só, escreva um programa que simule o cadastro e validação de uma senha no aplicativo. A senha deve obedecer as seguintes regras. Primeiro, deve ser um número inteiro de exatamente 3 dígitos. Tá? Então, esses são os dígitos que você pode utilizar para preencher a tua senha. Não possuir números sequenciais. Por exemplo, 1, 2, 3 não pode. 1, 2, 4 não pode. 1, 3, 4 não pode. Ou seja, a gente tem números sequenciais aí. E, obrigatoriamente, você deve utilizar funções para validar essa senha. Né? Então, você tem que criar uma função para fazer a validação da quantidade de dígitos e criar uma outra função para verificar se tem elementos sequenciais. Tá? E eu passo para você aqui as seguintes dicas. Primeiro, declare duas variáveis, senha 1 e senha 2, ambas do tipo int. Digite valores já para essas duas variáveis. Por exemplo, defino aqui que senha 1 vale 1, 2, 3 e eu defino que senha 2 também vale 1, 2, 3. Tá? Então a senha 2, imagina que é a caixinha de confirmação de senha, ou seja, o que você digitar em senha 1, você também tem que digitar em senha 2 para fazer a validação. Tá? Terceiro, construção das funções. A primeira função que a gente vai construir é a seguinte, você pode inclusive dar esse nome, checa quantidade de números. E você envia aqui a senha, ou seja, o conteúdo que está guardado aqui em senha 1. E aí essa função ela tem como objetivo fazer a validação do que você enviou. Por exemplo, qual é o objetivo dela? Checar se tem exatamente 3 dígitos. Né? Então, esses exemplos aqui têm exatamente 3 dígitos, então eles são validados positivamente. Né? Ou seja, ela passou no teste. Caso contrário, tá? Se ela não passou no teste, ou seja, se você enviou 2 dígitos ou 4 dígitos, tá? Então o seu programa deve informar a seguinte mensagem: olha, a sua senha tem que ter 3 dígitos. Quarto, passando pelo teste anterior, né, você envia essa senha 1 para uma outra função chamada seq_número, ou seja, sequência de números. Então ela vai verificar se você não digitou números sequenciais. E aí você envia também para esse parâmetro x o valor que tiver em senha 1. Se ela não possuir dígitos sequenciais, como está aqui nos exemplos 102, 584, 915, então ela passa também nesse teste. Caso contrário, ela vai ser reprovada nesse teste e o programa deve imprimir a mensagem números sequenciais. Tá? Então, com essas duas checagens, o seu programa executa o que foi proposto. Ou seja, ele checa se a senha está com 3 dígitos e ele checa se a senha não possui números sequenciais. Tá? Agora, se ela passa por esses 2 testes, o terceiro teste é mais simples. Né? É só o teste de verificação se o conteúdo que você colocou em senha 1 é igual ao conteúdo de senha 2. Tá? Então, se forem iguais, imprimir a mensagem, senha passou pela validação. Caso contrário, ele emite a mensagem senhas diferentes. Agora, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, e esse é o primeiro vídeo que você assiste do curso, deixa eu te alertar. Essa é a 35ª aula do nosso curso e a gente está, nesse momento, trabalhando com estruturas de decisão. Então, a gente ainda não trabalhou com recursividade, estruturas de repetição e string de caracteres. Então, você não pode desenvolver uma solução usando esses 3 recursos. Portanto, a proposta desse exercício é justamente exercitar o seu cérebro construindo uma solução usando apenas estruturas de decisão. Então você pode resolver esse exercício usando if else aninhado,
ifs alinhados, seria a solução Hadouken, ou somente com ifs sem o else. Vamos analisar então as ideias por trás dos algoritmos que vão resolver a checagem de 3 dígitos e a checagem de números sequenciais. No primeiro exercício aqui, no primeiro algoritmo, o que eu vou fazer? Eu tenho que verificar se o número inteiro que eu estou colocando como possível senha, se ele tem exatamente 3 dígitos. Então ele não pode ter menos que 3 e nem mais que 3. Então o que eu faço? Eu aplico aqui 3 divisões sucessivas por 10. O resultado final dessas 3 divisões sempre tem que dar 0. Qualquer resultado fora disso, o número não tem 3 dígitos. Tá? Então, vamos lá. Como exemplo, digamos que eu tenho aqui o número 123. Se eu divido ele por 10, o resultado vai dar 12. Vai sobrar um resto? Vai. Só que para mim o resto não interessa, então eu nem vou anotar ele aqui. Continuo no processo de divisão. Divido o número 12 por 10, vou obter o número 1. O resto para mim não interessa. Divido agora o número 1 por 10 novamente e vou obter o número 0. Legal. Então o que acontece? Nesse momento eu paro o meu processo e verifico se eu obtive o número 0. Se eu obtive o número 0, então beleza, tranquilo, acertei. O algoritmo é esse. Tá? Agora veja só, o que pode dar de errado nesse algoritmo? Se a pessoa entrar com uma senha com 2 dígitos, o que vai acontecer? O 0 vai ocorrer aqui, olha, na segunda divisão, tá? E não na terceira divisão. Agora, se a pessoa entra com uma senha com 4 dígitos, o que acontece? O 0 não vai ocorrer aqui na terceira divisão. E assim eu consigo invalidar essa senha. E vamos dar uma olhada no código agora. Como é que eu construí esse código? Veja só, eu criei aqui uma função chamada quantidade de números. Essa função vai receber o número que eu quero analisar, por exemplo, o número 123, vem aqui para o parâmetro x, e essa função retorna para mim um bool. E a gente já viu na aula 4 que o tipo bool é o tipo booleano, que ele só tem 2 possíveis valores, ou ele é 0 ou ele é 1. Né? No caso, o 0 significa o false, e o 1 significa o true, né? O sim e o não. Então, dando sequência, vamos analisar aqui. Eu estou efetuando a minha primeira divisão, então imagina que eu estou fazendo o seguinte, 123 dividido por 10. Está aqui, ó, 123 dividido por 10. Se o resultado for 0, não é o caso, né? O resultado aqui é 12. Tá? Mas se o resultado fosse 0, esse if ia comparar esse resultado e ia encerrar essa função nesse momento. Aplicando o return, a função seria encerrada e eu retornaria aqui o número 0, que significa false. Dando sequência, o que eu faço? Uma nova divisão, um novo processo de divisão por 10. Só que agora o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha variável x valendo 12. Né? Então 12 dividido por 10, o resultado vai ser 1 e eu comparo esse 1. 1 é igual a 0? Não é. Então, ele não vai executar esse return. O processo de divisão continua pela terceira vez, divido novamente por 10, e agora então eu estou dividindo aqui o número 1 por 10. O resultado vai ser 0. E aí, a comparação x é igual a 0? Sim, ele vai retornar 1. 1 então significa true, significa sim. Agora, veja só, e se eu digitei um número com 4 dígitos, o que vai acontecer? Isso aqui. Ele vai retornar 0. Então, essa é a solução aí para a gente checar se um número tem 3 dígitos. Tá? Agora, uma coisa que eu já queria chamar a atenção para você é o seguinte. Repara que a minha solução aqui, olha, ela apresenta aqui uma solução, um padrão repetitivo. Né? Repara as linhas aqui, a única diferença desse padrão é o número 1 aqui e o número 0 aqui nessa saída. Tá? Esse tipo de solução ela se encaixa muito, mas muito bem em estruturas de repetição, que a gente ainda vai ver, e se encaixa muito bem também em funções recursivas, que a gente vai ver também mais para frente. Bom, vamos caminhar aqui e analisar agora o algoritmo que checa números sequenciais, ou seja, a minha senha ela não pode possuir números sequenciais, né? Então o caso aqui, olha, 1, 2, 3, eu estou com 3 números sequenciais. Então esse número seria invalidado, né? Se eu digitasse também 1, 2 e 5, também seria invalidado. E se eu digitasse 7, 2, 3,
também seria invalidado. Então ela não pode ter, em hipótese alguma, dois números sequenciais. Como é que eu vou fazer isso? Vamos olhar o algoritmo aqui. Eu vou pegar aqui o número 123 e vou dividir ele por 100. O resultado vai dar 1 e o resto 23. O que eu faço agora com esse resto 23? Eu divido ele por 10, o resultado vai dar 2 e o resto vai dar 3. O que eu faço agora na sequência? Divido esse 3 por 1, o resultado vai dar 3 e o resto vai dar 0. Então aí eu paro o meu processo de divisão. Eu tenho nesse momento os 3 dígitos que eu preciso verificar se são sequenciais ou não. E eles estão representados aqui pelos quocientes das operações. O dígito 1 é o quociente número 1, o dígito 2 está na minha segunda divisão e o dígito 3 está na minha terceira divisão. Agora então eu posso construir um algoritmo que faça esse processo de divisão e depois faça a comparação. Tá? Vamos lá para o algoritmo então. Primeira etapa, eu vou dividir o número 123 por 100, o resultado aqui vai ser 1. Então guardei o número 1. Faço agora o seguinte, divido o 123 por 100, mas usando aqui o operador de resto. Então a minha variável x aqui passa a valer 23. Dando sequência, divido agora o 23 por 10, que foi o que eu fiz aqui, e vou obter o dígito 2, que é o número 2. Em seguida, faço a divisão do próprio 23 por 10, só que agora eu quero obter o resto, e o resto vai ser 3. Guardo esse 3 em x. E, por fim, eu faço a minha última divisão, que é dividir o número 3 por 1, e o resultado vai ser o próprio 3. Na sequência, o que eu faço? Eu faço uma comparação. Tá? Eu vou eu vou comparar aqui o dígito 1 somado de uma unidade com o dígito 2. Se essa condição aqui, se essa comparação aqui me der um resultado, uma resposta sim, significa que o dígito 1 e o dígito 2 são consecutivos. E aí melou a senha. Tá? Vamos dar uma olhada então o que vai acontecer se essa igualdade for sim. Eu retorno 0. Caso contrário, eu vou executar o else. E aí, na execução desse else, o que eu vou construir? Um novo if-else. Tá? E esse novo if-else, olha o que ele faz agora. A mesma coisa que o outro. Só que agora eu pego o dígito 2 mais 1, comparo com o dígito 3. Se forem iguais, retorno não, retorno false. Caso contrário, aí eu retorno 1. Bom, vamos partir agora então para a solução lá no nosso código. Avaliando o código, o que a gente tem aqui? Senha 1 e senha 2, já setados com 1, 2, 3 cada um deles. E eu tenho aqui uma estrutura de ifs aninhados. Né? E essa estrutura de ifs aninhados, o que ela está me dizendo aqui? Olha, se você responder sim aqui, você desce para esse if. Se você responder sim aqui, você desce para esse if. E se você responder sim pela terceira vez, você vai receber a mensagem senha passou pela validação, ou seja, passou pelas 3 validações. Tá? Agora, caso você não imprima essa mensagem, né, o que vai acontecer? Ele vai imprimir uma das outras 3. Né? Se a senha for diferente de senha 2, ele vai imprimir senhas diferentes. Se tiver algum problema na sequência de números, ele vai imprimir a mensagem desse else, números sequenciais. E se tiver algum problema aqui na quantidade de números, ele vai imprimir aqui essa mensagem, senha deve ter 3 números. Eu queria dar uma atenção especial aqui nesse if e nesse if. Repara o seguinte, que o meu terceiro if é um if tradicional aqui, onde eu faço uma comparação entre o conteúdo de senha 1 com o conteúdo de senha 2, utilizando aqui um operador relacional. E aqui em cima, nesses dois, eu não tenho operadores relacionais. O que acontece? Quando a gente faz uma comparação, o resultado dessa comparação, eu já falei para vocês, sempre vai ser um sim ou um não. Ou seja, um verdadeiro ou um falso. E a gente sabe que a linguagem C interpreta o verdadeiro, o true, como o número 1 e o false como o número 0. E aqui é justamente o que vai acontecer. Quando eu chamo essas duas funções, quantidade de números e sequência de números, elas são funções que são do tipo bool. E o tipo bool vai retornar para mim apenas 1 ou 0. Então, se ele retornar 1, significa um sim. Se ele retornar 0, significa um não. Então, a minha expectativa aqui é esperar que ele
responda para mim aqui com um número 1, depois com o número 1 aqui e depois com o número 1 aqui. Ou seja, sim, sim e sim, para que eu obtenha aqui a mensagem senha passou pela validação. Avançando, vamos dar uma olhada no conteúdo da função quantidade de números. Olha só, eu estou aqui dividindo a variável x, o número 123, por 10, estou obtendo o número 23, checo aqui se o número 23 é zero, se for zero eu retorno zero. Então é exatamente a mesma análise que a gente já fez lá na lousa. Tá? Então ele só vai retornar 1 para mim, ou seja, verdadeiro, se ele efetuar exatamente 3 divisões, como a gente já viu, tá bom? Caso eu envie apenas um único dígito, ele vai aplicar esse return. Se eu enviar 2 dígitos, ele vai aplicar esse return. Se eu enviar mais do que 3 dígitos, ele aplica esse return. Vamos dar uma olhada então agora na solução da segunda função, que é a função sequência de números. Então repare que eu estou enviando também o número 1, 2, 3. Vamos fazer a análise dela. Então, eu tenho aqui as 3 variáveis, dígito 1, 2 e 3, e a variável resto. Então, aqui importa para mim o resto. Vamos analisar o código. 123 dividido por 100 dá 1. 123 resto 100 dá 23. 23 dividido por 10 dá 2. 23 resto 10 dá 3. 3 resto 1 dá o 3. Tá? Então eu consigo guardar aqui os 3 dígitos, o 1, o dígito 2 e o dígito 3, e aqui em seguida eu faço as comparações que a gente já analisou na lousa. Né? Se essa comparação aqui for igual, eu retorno 0, porque os dígitos são consecutivos, ou se essa comparação aqui for igual, eu também retorno 0, porque os dígitos são consecutivos. Se ele passar por esses dois ifs, aí automaticamente ele vai executar esse else, retornando aqui para mim o número 1, afirmando então que não há dígitos consecutivos nessa sequência. Agora, uma alteração que a gente pode fazer aqui é o seguinte, é colocar dígito 3 diretamente aqui. Eu mantive o processo de divisão por 100, por 10, por 1, apenas para explicar o algoritmo, tá? Mas eu vou fazer essa alteração aqui e aí eu deixo para você fazer uma análise do que eu fiz e se você ficar com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que aí eu te ajudo, tá bom? Vamos fazer um teste aqui, olha, vamos testar aqui com 1, 2, 3, vamos testar aqui, olha, supondo que o usuário está tentando cadastrar uma senha com apenas um dígito. Vamos verificar a resposta desse código. Tá lá, senha deve ter 3 números. Vamos analisar agora o usuário quer criar uma senha com apenas 2 números. Vamos ver a resposta à mensagem de erro. Novamente, senha deve ter 3 números. Agora eu vou tentar cadastrar uma senha com 4 números. Vamos ver a resposta. Novamente, senha deve ter 3 números. Então repara que ele está barrando aqui na nossa função quantidade de números. Então, vamos fazer o seguinte, vamos acertar então agora essa quantidade de números. Ele vai passar por essa validação, retornando para mim aqui, ó, esse 1. Passando por esse 1, o que ele vai fazer? Ele vai passar por esse if. E aí ele vai chamar agora sec números, enviando novamente esse número, mas agora para verificar se existe valores, se existe dígitos consecutivos. Vamos verificar então o problema que vai dar agora. Tá lá, agora ele está avisando, olha, que tem números sequenciais como um problema, né? Está executando aqui esse nosso else, números sequenciais. Então, vamos fazer uma alteração aqui nesses números sequenciais. Eu vou deixar apenas os 2 primeiros como sequenciais. Vamos ver como ele se comporta. Ainda o erro permanece. Agora eu vou inverter, vou fazer o seguinte, vou deixar apenas os 2 últimos como sequenciais. Vamos executar. Novamente, ele mantém o erro, números sequenciais. Agora sim, eu vou liberar aqui, olha, eu vou colocar 154. Então agora ele vai passar também por esse if. Ele não vai mais dar erro aqui, vai retornar o número 1 nessa análise. Vamos verificar. Tá aí, ele passou pela análise de dígitos sequenciais, mas agora ele foi barrado na análise das senhas. As senhas são diferentes, né? Ou seja, eu coloquei aqui uma senha 154 e a confirmação da senha
também tem que ser igual, 154. Agora, se eu executar, tá lá, senha passou pela validação, tá? Então a gente encerra a análise de mais esse exercício, e se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo. Ficamos por aqui então e eu te vejo na próxima aula.